na primeira parte, apresenta bem ele, assim, do início, que ele é um subsecretário do Arsenal de Guerra, né? E ele é major, considerado como major Quaresma. É um posto que ele adquiriu e tal. E ele era bem respeitado, todos conheciam ele na comunidade ali que ele vivia. Ele sempre chegava na mesma hora, tanto que até as pessoas tinham ele como um parâmetro de horário, né? E nesse início é que o livro apresenta esse forte nacionalismo que ele tem, esse forte patriotismo, que é o amor pelo país, o amor pela fauna, pela flora, e há casos dele discutir, assim, debate com vizinhos, mostrando e considerando, tipo, argumentando muito bem e fortemente a favor do país, do que tudo que era daqui era bom e do que era dos estrangeiros, a gente não, que os brasileiros não necessitavam disso, porque o Brasil fornecia tudo. Até tem um episódio que quando ele chama o Ricardo Corações dos Outros, que é um personagem que ensina modinhas, ensina ele a tocar violão, vem jantar na casa dele e a irmã dele, a dona Adelaide, vai fazer uma galinha a uma moda estrangeira. E ele não quis que fizesse, então ele pediu para ela fazer sopa, que era uma comida típica brasileira, no caso. Ele não, nada de coisas estrangeiras ele não usava. Adora? Não, tem que esperar o nosso convidado que vai vir hoje. Quem é esse? O Ricardo, coração dos outros. Toca violão e tal. Toca violão? É, que toca as modinhas, sabe? Ele vai me ensinar a tocar violão, né? Gato. Nosso instrumento aqui do país tem que tocar. Tu e essas coisas, Policarpo. Oi? Oi, tudo bom? Vamos entrando. Certo, eu sou o Ricardo. Tudo bom, Ricardo? E aí, Policarpo? E aí, tchê? Vamos atender a... Estamos. Vamos. Vamos hoje. E aí, o que a gente vai aprender hoje na aula? Hoje é o Dó. Dó? Ah, tá bom. Então vai ficar pra janta aí, né? Vou ficar pra janta, claro. Ah, tá. Tem sopa aí, tradicional Sopa. aqui, né? Tem que ser do Brasil, só comida brasileira aqui. Nada Ela queria certo. fazer... A dona Adelaide queria fazer, né? Minha irmã queria fazer uma galinha. Comida muito mais gostosa, ele fica inventando essas coisas Não, aí. mas coisa estrangeira. A gente tem tudo aqui no Brasil, não precisa comida estrangeira. Tem que comer sopa, Tem que arroz comer e feijão. bem, tem que comer bem. Não. Então, Comida nessa brasileira. pesquisa, né, que ele fica fazendo pelos costumes do Brasil e tal, ele se revolta, que ele encontra muitas coisas que vêm, por exemplo, de Portugal, lá dos africanos, tipo, ele não acha realmente algo verdadeiramente brasileiro. E daí nisso ele percebe que o brasileiro mesmo é o descendente do indígena. E então ele resolve começar a pesquisar mais ainda, e nisso vai fixando uma ideia na cabeça dele, que é a de modificar a língua do Brasil, não ser mais o português, e sim o tupi. Daí no caso, por que isso, né? Porque o português se originou de uma mistura, né? De culturas, que foi no caso dos portugueses, dos indígenas, dos negros, que foram no caso, os primeiros moradores aqui do Brasil. E daí, por isso que ele tem essa ideia de como quem habitava o Brasil primeiramente eram os indígenas. Ele busca, fortemente isso para mudar a língua do país para tupi. E daí ele manda um requerimento para uma sessão na Câmara. Só que esse requerimento ele não é aceito. E só que mais do que isso, ele vira chacota, todos os deputados não entendem, tipo, como que alguém vai propor isso, né? Então ele cai na boca do povo, ele fica mal falado, ele vai para os jornais, ele tem caricatura, publicam textos falando mal dele,
e ele fica muito triste, assim, pela incompreensão, pela ignorância das pessoas, né? Então, na segunda parte do livro, foca essa recuperação dele, também um pouco da passagem dele pelo hospício, que resolveram, né, então adiantar a aposentadoria, e quem teve a principal participação nisso foi o compadre dele, né, que organizou os papéis e tal, porque não estava confortável ele naquele emprego dele mais, ele precisava de um tempo para ele mesmo. E lá durante esse tempo que ele passou lá no hospício, no manicômio, que inclusive esse nome aterrorizava eles, ele teve muito tempo para pensar sobre o que ele realmente estava fazendo. E a afilhada dele, a Olga, deu a sugestão dele passar um tempo no campo. E ele achou aquilo que cabia perfeitamente. Porque no campo ele poderia ter contato com todo o cuidado da natureza, do solo, e tirar dali o seu sustento. E também, no caso, que uma situação ruim que o país passava na época, que era um forte problema agrário, né, de plantações, que não estava rendendo tanto dinheiro. E daí ele vai para esse sítio, né, que é o sítio Sossego, que ele passa a plantar lá e tentar resolver os problemas. E nisso tem um episódio que ele tem uma plantação e está ali verificando as plantas, e ele se depara com formigas saúvas. Uma praga. Uma praga no caso, na época, e ele tem um ataque, assim, começa a chutar as formigas, a matar e se estapear. Que isso? Ai! Watcha Kacha! Isso é inclusive um problema grave, né? Porque tudo bem, praga existe, é um algo da natureza, mas que o governo não apoiava, não oferecia dinheiro nem programas para os agricultores poderem combater essas pragas. Então a improdutividade assim era alta. Tinha bastante terra nas mãos dos grandes poderosos, dos grandes latifundiários, e os pequenos nunca tinham direitos e tal. Tanto que chega a estar no livro que todos os investimentos eram destinados aos imigrantes, os italianos e os alemães, principalmente. Daí tu enxerga já uma forte desigualdade social, né? Da onde os recursos, as verbas que vinham do governo, que eram poucas, já eram desviadas para os imigrantes, pessoas de fora do país. Isso era uma outra coisa que deixava ele indignado, porque o país fornecia, vamos dizer, o melhor para os estrangeiros, e quem era brasileiro, natural daqui, não tinha nada e tinha que conviver com o pouco que tinha ainda, e ainda mais com pragas, daí não tirava quase nada de sustento do solo. O triste fim de Policarpo Quaresma é a vil traição dessa vida. Ele em todos os ideais que ele acreditava, tudo é questionado, e ele no fim se decepciona muito mesmo com o Brasil. Nessa terceira parte da história, ele se alista para trabalhar como carcereiro na revolta da Armada que teve no Brasil. Nesse período, o presidente do Brasil era o Marechal Floriano Peixoto, e ele era, assim, muito devoto, vamos dizer, ao que... Ele era tipo o ídolo do Policarpo Quaresma. Ele era o ídolo do Policarpo Quaresma. E daí, nesse tempo que ele está trabalhando de carcereiro, ele se indigna muito pelo como o Brasil tratava os prisioneiros. Ele vê todas aquelas injustiças e punições sem justificativa, e execuções, e o tanto tratamento, as torturas que eram infligidas aos presos. O sistema carcerário do Brasil naquele tempo era muito fraco, realmente. Muito corrupto. Ela era corrupto e não tinha nada de, vamos dizer assim, de direitos dos presos.
E depois disso, o Policarpo, ele manda uma carta pro Floriano Peixoto, né? Floriano, dizendo que da indignação dele, né, com relação ao sistema carcerário brasileiro. E sugerindo melhoras, né? E nessa história aí, ele não é respondido pelo Marechal Floriano, que inclusive o acusa de ser traidor. Sim, ele é acusado de traição nacional e é preso. E na prisão ele se dá conta de como a vida dele foi em vão, só pensando no melhor pro país dele, que no final joga ele na cadeia. Desde os meus 18 anos, eu vivo uma vida de mentiras, a qual meu país fez me acreditar. Do que adianta ter rios grandes, caudalosos, fauna, flora exuberantes, se nada me fez feliz, se nada me trouxe satisfação? Do que adianta isso? Olha o lugar que estou agora, nessa podridão, nesse fim de mundo. Esse país me fez coisas horríveis, me fez me acreditar na felicidade, no que eu vivia antes, se eu era feliz. Não creio mais isso. No que adianta saber o nome de heróis nacionais, se nada me trouxe felicidade? Nada. E nada. A gente tira como conclusão, né, do triste fim do Policarpo Quaresma, que não bastava ele ser ingênuo e ele se esforçar e querer o melhor pro país dele, porque na verdade não seria apenas ele que conseguiria salvar o país. Ele precisava do apoio do governo, ele precisava ser influente realmente, porque ele precisava ter ele tinha que ter um poder político, sim, para ele conseguir resolver os problemas. E um país não é realmente feito só dos ideais, né? Que ele era muito idealista. Que o país tem que ser feito também por homens que realmente queiram e façam por ele. Tanto no final da obra ele se pergunta de muitos porquês. Por que saber o nome de todos os heróis nacionais se não levou a nada? Não teve... Tudo que ele estudou não teve, adiantou nada. Tudo que ele estudou sobre o país não ajudou nada, não influenciou nenhuma pessoa, devido à corrupção do país na época, e a política era muito desviada, era desvirtuada a política. Os políticos só queriam saber deles, e hoje em dia é assim ainda, pois é, né? Pra te ver como isso não mudou. E o povão que se rale. E é isso aí. E na prisão ele se pergunta por que ele sabia tudo aquilo se não adiantou pra nada. Pra que saber todo o nome de todos os rios, das foz, das nascentes, se não adiantou de nada para ajudar na conversão, vamos dizer, do país, de uma melhora do país. O triste fim do Policarpo Quaresma expressa justamente essas desigualdades, tanto no nível da política, no nível do sistema agrário, do sistema penitenciário, sabe? Ele mostra todas as injustiças e também mostra todo o panorama social da época, das influências e da sociedade, principalmente dos mais pobres e humildes. Então é isso, esse foi o nosso livro que a gente leu. Valeu.